Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da infidelidade e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Viajamos mais uma vez no livro de Mateus capítulo 19, versículo 9, na versão Almeida Revista e Corrigida. Hoje trouxemos mais um tema de cunho investigativo, mais um tema de análise eterna, mais um tema que define o destino de muitos homens e mulheres, mais um tema que tem estado a ser polêmico nas igrejas, ministérios e pequenos grupos. O nosso tema para a nossa análise hoje chama-se Não existe divórcio e novo casamento. Saudação global e atual a todos com toda a verdade presente. Na verdade, hoje, desde os tempos remotos, o divórcio e novo casamento tem sido um método alimentado por indivíduos de várias classes sociais, por indivíduos de vários trâmites, etnias, raças e tribos e cor. Hoje trouxemos mais um tema em análise, mais um tema polêmico que tem estado a levar ministérios, igrejas e pequenos grupos em apostasias. Não existe divórcio e novo casamento. Saudação global e atual a todos com toda a verdade presente. Que a graça e a paz de Cristo alcance a todos, leste a oeste, norte a sul do mundo. Então, amados irmãos, o divórcio e o novo casamento tem sido tema de subterfúgio para indivíduos que fracassaram na escolha de parceiro, para indivíduos que atropelaram os princípios divinos na questão do sétimo mandamento e do casamento. O matrimônio é uma doutrina que define a salvação de muitas almas. O casamento é um assunto que define a felicidade de muitas almas, principalmente aqui na Terra. Por isso, lemos o texto de Mateus capítulo 19, versículo 9, que dizia o seguinte: Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Mateus capítulo 19, versículo 9. Quem lhe entenda? Então, hoje nós vamos trazer uma abordagem bíblica ou profética histórica do contexto atual e do passado. Por quê? Porque na época dos judeus era normal um judeu dar uma carta de divórcio a qualquer momento, a qualquer circunstância, à mulher de casa. Porque era normal dar a carta de divórcio por motivos sem importância, motivos insignificantes. Por exemplo, naquela época, se você está casada com uma mulher e a mulher é rabugenta, não sabe cozinhar, não tem higiene, isso seria motivo suficiente para você assinar uma carta de divórcio e lhe mandar embora da tua casa. Moisés foi forçado por essa geração dos fariseus, dos judeus, a dar a carta de divórcio pela dureza do coração, pela alimentação de pecados acariciados, pela alimentação de vícios de egoísmo dos homens da época. Por isso lemos o Mateus capítulo 19, versículo 9. Se nós formos um bocadinho na Bíblia, em Mateus capítulo 5, no versículo 32, eu leio dizendo: Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudia sua mulher a não ser por causa de infidelidade, a faz adúltera. E quem casar com a repudiada, comete adultério. Mateus capítulo 5, versículo 32. Então, estes dois textos de Mateus capítulo 5, versículo 32, deixam claro que a única forma de você separar de uma mulher é apenas por motivo de infidelidade. Por motivo de infidelidade. Mas os fariseus naquela época separavam por motivos insignificantes. Por motivos sem fundamento. Por motivos sem apoio moral, étnico e espiritual. Era motivo suficiente para desprezar, repudiar e divorciar-se de uma mulher.
Jesus nunca disse aos fariseus que era necessário você dar carta de divórcio numa mulher e arranjar outra, pois era recorrente nos fariseus, por motivos insignificantes, dar carta de divórcio às mulheres. E assim iam indo trocando de mulheres constante e frequentemente. E o adultério era promulgado e consumado até chegarmos à poligamia. Então vamos deixar um bocadinho, vamos permitir que a própria Bíblia se interprete por si mesma, pois se nós viajarmos no livro Testemunhos Seletos, volume 1, página 571, ela vai diz que a Bíblia é intérprete de si mesma, uma passagem explicando a outra. Então essa é a nossa regra de exposição, essa é a nossa regra de locução, de apresentação, concernente a esse tema. Não existe divórcio e novo casamento. A vossa atenção, quem lhe entenda. Se nós formos em Lucas, capítulo 16, versículo 18, eu tomo a leitura dizendo: todo aquele que repudia sua mulher e casa com outra, comete adultério. E quem casa com a que foi repudiada pelo marido, também comete adultério. Lucas capítulo 16, versículo 18. Se nós deixarmos um bocadinho em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 e 11, eu leio dizendo: todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar. Eu vou repetir essa nota. Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 e 11. Se nós descermos um bocadinho, mesmo no livro de Romanos capítulo 7, versículo 1 até 3, eu leio dizendo: ou ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive, porque a mulher casada está ligada pela lei a seu marido, enquanto ele viver. Mas se ele morrer, está livre da lei do marido. De sorte que, enquanto viver o marido, será chamada adúltera. Se for de outro homem, mas se ele morrer, ela está livre da lei. E assim não será adúltera se for de outro marido. Romanos capítulo 7, versículo 1 até 3. Então, amados irmãos, hoje o adultério, o divórcio, a fornicação tem sido alimentado por igrejas, por ministérios e por indivíduos. É tão perigoso um pastor, um leigo, um obreiro, um ministro sustentar a ideia de que é normal um homem casar uma mulher separada de um marido que vive e tem filhos. Eu tive que bater de frente com essa situação há 2 meses atrás, há 3 meses atrás, em função de indivíduos que dominam as escrituras, mas que estão em apostasia quanto a essa questão do matrimónio. Tive que bater de frente, tive que ir além do normal, porque nós não podemos apresentar as escrituras, ter o nome de cristãos, estar a torcer os pontos de salvação, estar a ser um mau exemplo para o cristianismo e para a sociedade em que vivemos. Ou nós somos exemplos daquilo que pregamos, ou nós deixamos de ser crentes e viramos incrédulos. Então, na questão do matrimônio, não existe espaço para casamento com alguém separado. Não existe espaço para o separado arranjar outro parceiro ou outra parceira. Se nós continuarmos um pouco, lemos a Bíblia, no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39, eu leio dizendo: a mulher está ligada enquanto o marido vive, mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Vou repetir esse texto. A mulher está ligada enquanto o marido vive,
Mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39. Então, mais uma vez, Paulo dá ênfase acrescentada, esclarece que não existe divórcio e novo casamento enquanto os dois estiverem em vida. Não existe divórcio e novo casamento enquanto os dois decidiram se casar. Se puderem se separar, que os dois fiquem separados e não arranjem nenhum dos dois um novo parceiro ou uma nova parceira. Essa é a menção da Bíblia dos textos aqui apresentados. Vamos ler mais alguns textos. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, eu tomo a leitura dizendo: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar. Se nós subirmos até no versículo 12, diz o seguinte: os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem os seus filhos e suas próprias casas. Hoje, nós estamos a ver um atropelo geral naquilo que é o casamento. Primeiro, de um lado você tem famílias que vendem mulheres, te dão uma lista extensa de coisas que tens que pagar para ter essa mulher em casa. Depois correm essas coisas de infelicidade, incompatibilidade espiritual, social, acadêmica e muitas vezes até psicológica que geram divórcio. E do outro lado tens os indivíduos que ensinam a Bíblia, se dizem ser obreiros, leigos e evangelistas e ministros e pastores, mas que torcem a Bíblia para sustentar os seus vícios e para manter os seus súditos no engano da apostasia, levando-os a transgredir a lei e a ser desqualificado para a vida eterna. Então, se nós lermos mais um texto no livro Spiritual Gifts, volume 3, página 120, em português, Espírito de Profecia, volume 3, página 120, eu tomo a leitura dizendo: há muitos casamentos infelizes por causa de muita pressa. Duas pessoas unem seus interesses no altar do matrimônio, pelos mais solenes votos perante Deus, sem previamente ponderarem a questão e dedicarem tempo a séria reflexão e fervorosa oração. Muitos agem por impulso, não estão inteirados de suas disposições recíprocas, não percebem que está em jogo a felicidade de sua vida inteira. Se agirem erroneamente nesta questão e seu casamento demonstrar-se infeliz, este não pode ser desfeito. Se acharem que não estão adotados para se tornarem mutuamente felizes, terão de suportar isso da melhor maneira que puderem. Espírito e Profecia, volume 3, página 120. Em inglês, Spiritual Gifts, volume 3, página 120. Se nós voltarmos um pouco no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 9, eu tomo a leitura dizendo: eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de adultério, ou por causa de infidelidade, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Mateus capítulo 19, versículo 9. Então, se nós irmos no livro de novo, Spiritual Gifts, volume 3, página 120, tem uma nota aqui importante. Tem uma nota aqui importante. Se acharem que não estão adotados para se tornarem mutuamente felizes, terão de suportar isso da melhor maneira que puderem. Espírito e Profecia, volume 3, página 120. Portanto, apresentamos aqui mais de 6 textos narrados pela própria Bíblia a provarem que não existe divórcio e novo casamento. A sustentação de divórcio e novo casamento é apostasia, é heresia, é comichão nos ouvidos, é afastamento do Espírito de Deus nesses pastores, ministérios, igrejas e pequenos grupos. Todo indivíduo que atropela o 7º mandamento, principalmente na área do casamento, está destituído, desqualificado para a vida eterna.
Então, aqui fica. Saudação global e atual a todos com toda a verdade presente. Quem lhe entenda.